Senhoras, senhores, meus jovens, a todos votos de muita paz. Em Paris, em pleno século XIX, naqueles dias que marcavam os processos inolvidáveis da codificação espírita, era contemporâneo de Kardec, um notável, um emérito, professor e psicólogo, autor de uma obra extraordinária chamada A Vida de Jesus. Seu nome é Ernest Renan. Em sua juventude, Ernest Renan era materialista, mas se por circunstâncias da vida, já entrando na serenidade, Ernest Renan mudou completamente a sua maneira de ver as questões psicológicas, espirituais e de religiosidade das criaturas humanas. E certa vez, convidado a proferir uma palestra na Assembleia Nacional Francesa, ele inicia aquela palestra dizendo: senhores deputados de França, Jesus foi um mestre incomparável. Essa atitude de Ernest Renan é notabilíssima, porque nos remete à compreensão exata, assim como Ernest Renan o fez, de que Jesus é certamente o maior pedagogo que já trilhou os caminhos coerentes do mundo. Na sua jornada terrestre, Jesus, em muitas oportunidades, conversando com as multidões, ensinando, utilizou-se da metodologia das parábolas, pequenas historietas, muitas vezes diretas, e muitas vezes julgadas até simplistas, mas que até hoje traduzem conceitos de uma importância e de um valor inestimável. Para as populações da época de Jesus, e para nós ainda, mulheres e homens do século XXI, as parábolas de Jesus têm um valor excepcional. A parábola dos talentos, as quais acabamos de ouvir, é registrada no Evangelho em Mateus capítulo 25. É um desses momentos sublimes do pedagogo Jesus. Ele vai trazer à nossa reflexão uma história direta, absoluta no seu contexto, para nos entender determinadas verdades que são para a época do mestre, mas são extraordinariamente verdadeiras para os nossos dias. Vejam que Jesus começa dizendo que um homem queria viajar, um senhor chamou seus servos para distribuir entre eles, de acordo com a sua capacidade, talentos. Talento era, na época de Jesus, uma moeda de ouro de um valor bastante significativo. Essa moeda, mais tarde, foi inclusive também utilizada na cultura romana. É uma moeda, portanto, que vigiu no seu valor, na sua importância, por bom período da antiguidade. Então, essa moeda era valiosíssima.
E Jesus, o pedagogo, vai utilizar essa imagem da moeda para transformar a moeda física monetária de um tempo na moeda divina da sua parábola. Ele vai nos dizer que, chamando seus servos, isso é, nós, criaturas humanas, deu a alguns 5 talentos, a outros 2 e apenas 1, repetindo o ensinamento de acordo com a capacidade de cada um. Isso realmente nos intriga no primeiro momento, porque é preciso fugir à ideia de que há injustiça na distribuição da moeda divina. Porque ainda hoje nós notamos na nossa sociedade que as pessoas nascem com talentos diferentes. Uns são aquinhoados em inteligência, em capacidade de discernimento. Outros nascem enfermos e com dificuldades, com síndromes. Outros nascem negligentes, outros ativos. Enfim, homens e mulheres nascem na terra para a sua jornada, para a sua missão, com capacidades diferentes. E recebem, na sua capacidade, posicionamentos e potências diferentes. Isso é incontestável. Inclusive, en passant, digamos, que existem até crianças que nascem com extraordinárias capacidades. Agora mesmo tivemos notícias recentes que um menino com 12 anos nos Estados Unidos já se formou em engenharia. E que agora ia apenas cursar um curso de medicina, aos 11 anos, 12 anos. Capacidades diferentes. Mas, para entendermos essa profunda parábola do mestre, do pedagogo Jesus, é preciso que retrocedamos na história da humanidade e visitemos a Grécia do tempo de Péricles, 500 anos antes de Jesus. Ali vivia um notável sábio, chamado Sócrates. Sócrates é um desses filósofos exponenciais. Aliás, os seus pensamentos até hoje iluminam a humanidade. E Sócrates, em determinado momento, afirmava a seus alunos, dizendo: as virtudes, as perfeições perfeitíssimas já estão dentro de vós. As perfeições perfeitíssimas já estão dentro de vós. Tempos depois, o seu discípulo Platão, no seu discurso ameno, vai registrar para sempre nos anais da humanidade esse ensinamento do mestre Sócrates. E esse conceito transpôs os séculos e chegou até nós. As perfeições perfeitíssimas já estão dentro de vós. Como é que a nossa amada e veneranda doutrina analisa essa verdade socrática? É muito simples. Se nós abrirmos as páginas luminosas de um livro dos Espíritos e irmos até a questão 79, vamos ali aprender de que em determinado momento nós, espíritos, sim, porque somos espíritos, recebemos a nossa individualidade. Iríamos iniciar uma marcha ascensional que denominamos evolução espiritual. Fomos criados por Deus, simples e ignorantes, com um destino, a perfeição relativa. Nessa caminhada milenar, através dos séculos, nós espíritos vamos pouco a pouco, usando a nossa inteligência e a nossa capacidade de discernimento,
desenvolver o intelecto e a nossa moralidade. Vou beber um pouquinho d'água, porque é a segunda palestra de hoje, então a garganta vai falando. Então, é preciso entender que essa capacidade de todos nós, essa nossa evolução espiritual, nos leva a uma condição de simplicidade até a perfeição perfeitíssima. Aliás, é um caminho em que nós constatamos que Deus não castiga e que Deus oportuniza a todos nós chegar à felicidade. Porque o estado de perfeição relativa que todos nós atingiremos, mesmo o maior criminoso de hoje, porque Deus é bom, justo e perfeito, todos nós chegaremos lá. Mas isso demanda esforço, trabalho. Isso demanda, portanto, consciência igualmente. Então, a evolução espiritual é construída através das nossas muitas existências. Porque nós nascemos com essas virtudes em estado potencial. Essas virtudes, as perfeições perfeitíssimas, nas primeiras encarnações, elas estão adormecidas. Tão adormecida como está o vigor de uma planta em sua semente. Se nós pegarmos uma semente de feijão e colocarmos esse grãozinho de feijão num algodão molhado, e todo mundo já fez isso, depois de uns dias, essa semente vai inchar e vai brotar. E vai nascer um pé de milho? Não. Vai nascer um pé de feijão, porque está em estado latente, adormecida, todo o vigor da planta feijão. Portanto, naquele grão de feijão está em potência, em estado latente, a planta respectiva. Conosco a mesma coisa. Todos nós, por vontade de Deus, surgimos na Terra nas primeiras encarnações com essas potências, nas perfeições perfeitíssimas adormecidas. Mas à medida que o tempo vai passando, e as reencarnações nossas vão se sucedendo, e a nossa capacidade intelectiva, e a nossa percepção de moralidade vai despertando, as virtudes vão despertando. Elas não despertam todas ao mesmo tempo, mas de acordo com as ações no nosso livre-arbítrio, e a nossa maneira de encarar a vida, e as nossas ações positivas ou negativas, elas vão, as perfeições perfeitíssimas, despertando, formando aquilo que nós chamamos o nosso caráter. Sim, porque o nosso caráter é formado simplesmente pelas perfeições perfeitíssimas, pelas virtudes que já conseguimos despertar na nossa marcha milenar. Embora estejamos ainda outras virtudes para serem despertadas na nossa caminhada para Deus. Ora, diante dessa circunstância, nós podemos dizer que essas virtudes, que essas perfeições perfeitíssimas são moedas divinas que Deus nos concede. Todos nós as recebemos igualmente, mas de maneira diferente, de acordo com a nossa capacidade, o nosso interesse, as potencialidades da nossa vontade, vamos despertando determinadas virtudes. Então, em determinado momento, nos caminhos do mundo, ao encontrarmos alguém caído numa sarjeta, nós simplesmente ignoramos. Ou, no máximo, dizemos coitado e não fazemos nada. Outras pessoas já são capazes de reagir de uma forma completamente diferente, estacionando, parando e recolhendo aquela pessoa e dando a ela um abraço, uma assistência. É que a virtude e piedade, por exemplo, já despertou e já é capaz de produzir resultados. Então, as virtudes nós desenvolvemos para passo, cada um a seu tempo. Isso forma que os nossos caracteres sejam diferentes, assim como todos nós somos diferentes.
Então, na parábola dos talentos, existe um momento em que Jesus, diante da multidão, vai dizer sim. E claramente que alguns vão receber cada vez mais 5 talentos. Outros 2, outros 1, de acordo com a capacidade, a potencialidade de cada um. Cada um de nós possui uma capacidade, uma potencialidade, de acordo com aquilo que já desenvolveu, que já trabalhou. Mas observem o que o pedagogo Jesus vai imediatamente dizer. Distribuídas as moedas, o que fazem as pessoas? Aquele que tinha ganho 5, foi o trabalho, foi o esforço, foi realmente buscar um tempo no espaço das suas vidas, multiplicar esses talentos. Ele não ficou parado. Ele entrou em ação, porque a vida é ação, é realização. As nossas encarnações são desafios, são missões que recebemos. Muitas delas missões com as quais nos cumprimentamos, nos compromissamos antes de nascermos. Sim, porque nós espíritos, antes de cada reencarnação, ajustamos com os benfeitores espirituais as nossas missões. E dizemos a eles que vamos fazer isso e aquilo. Realizamos uma programação de acordo com o talento que já temos. Podemos escolher o nosso futuro berço, o futuro casamento, a futura profissão, etc. e tal. Construindo uma programação, estabelecendo, portanto, com as moedas divinas que já possuímos, uma missão a ser cumprida na Terra. Mas essa missão tem como objetivo a multiplicação dos nossos talentos, pelo emprego do intelecto e da nossa potência de moralidade. Outra pessoa já não tem tanto desenvolvimento. Ela recebe menores talentos. Não porque seja injusta, mas porque na sua vida espiritual, nas suas várias encarnações, distribuiu e trabalhou menos virtudes. E, portanto, tem menos talentos que a vida lhe proporciona. Até ali. Então a pessoa vem com essas capacidades menores. O que não é nenhuma desonra. É apenas o fruto justo de não ter em sua caminhada multimilenar trabalhado determinadas virtudes e perfeições perfeitíssimas que Deus nos concedeu. Mas ele vai trabalhar da mesma forma. Ele vai multiplicar essas 2 em 4, de acordo com as suas capacidades, seus potenciais. Então, nós vemos na Terra pessoas trabalhando e se esforçando para se melhorarem, para se instruírem, para se formarem, para tornar a sua vida melhor, para buscar a sua espiritualidade, construir a sua religiosidade, enfim, virtudes específicas e todas elas hábeis ao ser humano que somos. Muito bem. Mas existem pessoas que na sua marcha são preguiçosos, colocam em risco as suas próprias encarnações. Encarnados na Terra, se atiram simplesmente às paixões, aos vícios, ao materialismo. Nada nos importa a não ser o poder do dinheiro, o poder político e tantas outras coisas que destravam a criatura humana dos reais objetivos, que é a sua espiritualidade, que é a sua grandiosidade. Portanto, na caminhada multimilenar, conseguiu ganhar apenas um talento. E chegando aqui na Terra, numa missão, ele continua o processo equivocado. Continua na mesma marcha.
ele está simplesmente, como diz a parábola, enterrando a sua capacidade no chão, onde esse talento não vai produzir nada. Enquanto os outros aplicaram as suas moedas e obtiveram lucros, de uma forma ou de outra, esse não. Ele sequer colocou isso numa rentabilidade, enterrou no chão. Atirou-se ao materialismo puro. Nega completamente as posições notáveis do ser humano naquilo que diz a sua grandeza de ser imortal, que somos, e foge dos processos da religiosidade. E tem as suas vidas passadas em um processo simplesmente impossível de se acreditar pela pobreza espiritual que apresenta. Mas Jesus, o pedagogo, é extraordinário. Ele vai dizer na continuidade da sua parábola que um dia o Senhor retorna da sua viagem. Aliás, todos nós retornamos da grande viagem reencarnatória. E um dia vamos nos apresentar diante da nossa consciência na dimensão espiritual. Olha o que eu estou dizendo. Vamos nos apresentar diante da nossa consciência na espiritualidade. O nosso juiz não é o Senhor Deus, é a nossa consciência. O Senhor das nossas vidas é a nossa consciência. Então vamos nos lembrar do tempo que perdemos. Vamos nos recordar das grandes vitórias, dos momentos sublimes da nossa existência, dos momentos em que distribuímos amor, que fomos servidores do bem. São todos talentos notáveis que multiplicamos na ação renovadora, embasado no Evangelho de Jesus. Então, vamos ouvir da nossa consciência de que somos merecedores de receber, de guardar e de multiplicar ainda mais o tesouro das nossas virtudes, da espiritualidade que crescemos, do processo intelectual que desenvolvemos, do processo moral em que avançamos. Chegamos no mundo espiritual ricos, ricos na potencialidade das virtudes, dos talentos que distribuímos na terra. E a nossa consciência dirá que entramos na glória do Senhor. Estamos em harmonia com a espiritualidade maior. Mas também irão desencarnar aqueles que ganharam apenas 2 talentos. E a posição deles é a mesma dos 10, apenas não em intensidade. Mas também eles foram vencedores. Também eles multiplicaram talentos. Também eles fizeram uso do seu intelecto. Também fizeram uso de sua capacidade moral. Também eles distribuíram felicidade, foram corretos nas suas decisões, embora cometessem alguns erros e se deixasse levar muitas vezes, em alguns momentos, pela preguiça, pela inércia e outras tantas coisas que a humanidade bem conhece. Diante da sua consciência da dimensão espiritual, ele vai compreender que a sua reencarnação foi rica, embora não tão rico como o do outro. Mas ele vai receber os 4 talentos como seu patrimônio. Vai participar, portanto, dele para sempre como um tesouro intocável, que foi conquistado pelo trabalho e pelo amor. É dele. Ninguém mais lhe tira isso. Os talentos são seus. Mas também chegará à dimensão espiritual aquele que ganhou um talento e enterrou no chão. Só se preocupou com o dinheiro, só se preocupou com o poder, com o materialismo. O importante era ter e não ser.
O importante na sua vida era conquistar e não dar. Avançar na escala social a qualquer preço, para adquirir tudo que eu quero para o bem-estar meu, mesmo pisando por cima dos outros. O talento da sua inteligência, da sua potência moral foi enterrado no solo infértil da humanidade. E quando ele despertar na dimensão espiritual diante do Senhor da sua consciência, será-lhe perguntado: o que fizeste daquilo que lhe dei? Do seu poder de discernimento, do seu livre-arbítrio, do seu entendimento, da sua capacidade de amar, de semear o bem, de construir com o trabalho honrado as conquistas do intelecto, as conquistas que a criatura humana deseja alcançar para viver uma vida digna. E essa criatura dirá: enterrei o talento, e não produziu nada. A inteligência que tenho foi usada mal. Em vez de usá-la para a construção, para o bem, usei a minha inteligência para o mal. Chefiei quadrilhas, tornei-me um malfeitor. Ou fui uma pessoa que simplesmente colocou as paixões e os vícios em primeiro lugar. E agora chego na dimensão espiritual simplesmente como um mendigo. E a minha consciência vai dizer: então, é preciso que retornes à Terra. Que vás uma reencarnação onde terá que reparar todo o mal que fizeste a ti mesmo e aos outros. Reparar o mal que cometeste. E retornar na Terra nesse sentido é retornar às lutas, às dores, às enfermidades, às dificuldades, aos processos dolorosos, ao choro e ranger de dentes. Então, meus irmãos, nós começamos a compreender que o pedagogo Jesus deixou as coisas muito claras para todos nós. Somos seres inteligentes. Somos criaturas que temos um alto poder de discernimento. Hoje, em nossos dias, temos ao nosso lado a tecnologia. As coisas que a civilização nos concede e que tornam a nossa vida mais fácil, mas estão aí para ser usadas no bem. E não para ser instrumento do mal, da negatividade. E como nós usamos mal, muitas vezes, essa própria tecnologia. Vamos pegar a internet, por exemplo. Que conquista maravilhosa da criatura humana. Quantas bênçãos a gente consegue utilizando esse meio de comunicação extraordinário. Quem já não se utilizou do professor Google? Mas quantas pessoas usam isso, a tecnologia, para o mal, para o crime, para a desídia. Aí estão as fake news para transtornar a criatura humana. É um talento enterrado. Então, meus irmãos, é preciso esse alerta a todos nós. Nós estamos vivendo numa época extraordinária da humanidade, onde a nossa capacidade intelectual é grande. Infelizmente, uma outra questão não vai tão bem assim, que é o lado moral das criaturas humanas. Essa virtude não está bem. Aliás, a doutrina espírita tem alertado sobre a questão da moral. Porque nós, criaturas humanas, nesse grau de evolução espiritual, temos que trabalhar ao mesmo tempo
na nossa marcha ascensional, na evolução espiritual, utilizarmos da inteligência e da moralidade para crescermos, para ganharmos talentos e avançarmos na caminhada espiritual, rumo às estrelas e rumo à felicidade. A inteligência, estamos bem. Mas na moralidade, como vai a humanidade? A gente olha para fora e fica assustado com o que está acontecendo nas nossas ruas. Ainda esta semana, em Novo Hamburgo, numa escola de Novo Hamburgo, nós encontramos a ameaça do crime, do atentado, da força de moral completa de uma criatura humana que ia se voltar contra crianças e jovens. Existe coisa mais perversa do que isso? Que criatura é essa? Certamente alguém que ganhou um talento e enterrou esse talento no chão. Mas vamos olhar outras coisas. Vamos olhar para as nossas ruas. E ver a cada esquina as pessoas usando a droga, usando álcool, de uma forma completamente alienada. Certa vez, conversando com o nosso querido José Raul Teixeira, orador e médium espírita, ele estava nos informando que a drogadição é uma das coisas mais impressionantes para desencaminhar da sua rota ascensional um espírito imortal. Porque recuperar um espírito que desencarnou, por exemplo, em overdose, são necessários séculos. Eu disse séculos. Várias reencarnações, ele vai nascer com a sua potencialidade diminuída, portanto, sem talentos, ou com um talento mínimo, que certamente há uma probabilidade alta que ele vai enterrar novamente. Aí está um alto grau de suicídios, de homicídios, de feminicídios. Aí está a nossa sociedade doente, enferma. Por causa de quê? Da falta de espiritualidade. Nós ainda não estamos crendo que somos seres imortais. E fomos criados por Deus para a felicidade e para o bem. As religiões tradicionais nos deram conceitos alienados, que agora o Consolador prometido por Jesus, a nossa amada veneranda doutrina, vem revelar de outras formas, mostrando a todos nós que existem leis espirituais. E que essas leis espirituais, assim como as leis físicas, regem as nossas vidas. E que nós estamos submetidos a essas leis espirituais, mesmo que desconheçamos essas leis espirituais, mas são leis. É como a providência divina age sobre a sua criação. Então não há como fugir desse processo. Por isso, no final da parábola, está colocando Jesus, então haverá choro e ranger de dentes. Porque a justiça é divina. Nesses dias difíceis da humanidade, meus irmãos, vos convido a conhecer de uma forma mais objetiva esse Consolador que veio até nós e que nós denominamos de doutrina espírita. Uma doutrina que nos deu outra referência sobre Deus, que nos faz compreender que somos seres imortais. Uma doutrina que chama de novo a compreensão de todos nós, que a reencarnação é uma lei espiritual, que foi banida pelas religiões tradicionais, mas que hoje retorna à consciência da criatura humana. Que existe uma espiritualidade maior que governa as nossas caminhadas, e que todos nós recebemos a assistência de espíritos protetores,
que a morte não existe e que a morte é apenas uma transformação de um estado físico para um estado dimensional diferente. E quando nós começamos a compreender todas essas informações, e que a única coisa que nos é exigida é agir no campo do bem, desenvolvendo o intelecto e desenvolvendo a moralidade, quando nós compreendemos isso, podemos fazer das nossas vidas um caminho para ali adiante em seguida, recebermos de Deus não 5 talentos, não apenas 2, mas muito mais, porque nos apropriamos de conquistas através dos séculos que multiplicam esses bens. Então, na tarde de hoje, uma tarde de reflexão. Ao voltarmos para as virtudes que estão dentro de nós. E fazermos uma lista. Quais são as nossas necessidades virtuosas? Será que eu posso ser chamado de egoísta? Ou eu estou trabalhando o egoísmo? Qual é a antítese do egoísmo? O altruísmo. Eu estou sendo uma pessoa altruísta? Eu estou trabalhando e procurando de alguma forma ajudar o meu semelhante? Eu faço da caridade, consigo a palavra do bom samaritano, o elemento da minha vida, de relação? Eu sou uma pessoa humilde ou sou orgulhoso ainda? Como eu trato as pessoas nas ruas? Não dentro da casa espírita. Aqui todo mundo é irmão, é interessante isso. Mas aí fora é diferente. A gente muda. Somos orgulhosos, nos achamos os reis da cocada, as rainhas do império. Mas não somos nada disso. Como somos? E se eu encontrar alguém caindo na estrada, qual vai ser a minha conduta? Vou ignorar? Vou dizer coitado e seguir o meu caminho? Ou vou agir com magia, Madre Teresa ou Irmã Dulce nas ruas de Salvador? Como vou agir? Diante do sofrimento das crianças, qual vai ser a minha ação? Diante da dificuldade do idoso, qual vai ser a minha ação? Quais são as minhas necessidades? É preciso que nos tornemos servidores. Por que eu digo isso? Porque Jesus Cristo trouxe a todos nós duas apenas lições, e apenas 2 lições. Apenas a primeira lição é demonstrar a todos nós que existe a vida espiritual. Que existe a vida além da vida. É a primeira lição. A segunda lição, ele veio falar de amor. E a gente fala de amor. E as pessoas, será que sabem exatamente o que é o amor? Os velhos gregos, nos séculos passados, tratavam essa questão do amor com muito interesse. Aliás, eles tinham um deusinho, que eles chamavam de Eros, que era o deus da sensualidade. Esse deusinho Eros, depois na cultura romana, tornou-se um pouquinho diferente, ganhou umas asinhas e foi chamado de Cupido. E vivia flechando o coração das pessoas, levando o amor. Era a ideia dos gregos e dos romanos. Os gregos também entendiam o amor na ideia philos. O amor entre amigos, entre companheiros, entre familiares. O amor philos, fraternidade. Não será que é desse amor que a gente está falando? Não. Mas os gregos também tinham o chamado amor agapé, o amor banquete. Mas é um amor transcendental, o amor de Deus por nós. Uma coisa que a gente sequer sabe conceber. O amor de Jesus por nós.
E nesse amor também está distante de nós ainda. Vocês sabem, meus amigos, que eu sempre procurei compreender, os meus estudos da doutrina, compreender melhor o amor. E sabem que quem procura acha. Quem busca talentos, acha talentos. E um dia, lendo uma obra chamada Monge Executivo, eu encontrei um conceito de amor mutável. E James Hunter vai dizer, amar é servir as necessidades legítimas do próximo, mesmo com sacrifício. Vou repetir. Amar é servir as necessidades do próximo, mesmo com sacrifício. E eu comecei a entender uma série de coisas interessantíssimas. Como é fácil amar. Eu sei que ali perto da minha casa tem alguém no fundo da cama e ninguém por ela. Eu vou lá, atravesso a rua, eu vou dar lá, fazer a higiene daquela pessoa, ajudá-la, dar um conselho, dar comida, aquela coisa toda. E eu estou amando. Porque eu estou servindo as necessidades daquela pessoa. Olha que coisa incrível. Quando uma mãezinha está tocando as fraldas do seu filhinho, da sua filhinha, ela está amando. Porque está servindo as necessidades da criança. Olha que coisa interessante. Por exemplo, eu estou no meu trabalho, no meu escritório, ou trabalhando nas ruas como gari, ou estou trabalhando como enfermeira, sei lá, tantas ocupações notáveis. Eu estou amando, porque aquele trabalho justo e digno é uma maneira de suprir as necessidades dos meus entes queridos, da minha família. Eu estou amando, realizando um trabalho digno. Então, amar é uma coisa muito simples. Agora é preciso prestar atenção. É preciso prestar atenção. Porque pode acontecer, e é muito fácil, especialmente nesse mundo onde tem muita gente com um talento só, e às vezes enterrado até, que depois que eu terminar, ver que aquela pessoa já supriu muitas necessidades, junto com o meu auxílio, essa pessoa, por exemplo, aquela que eu ajudei, fui na casa dela, ela estava no fundo da cama, agora ela se restabeleceu. Eu cheguei para visitá-la e ela diz, Newton, estou muito bem agora. Eu só preciso de uma coisa. O que você precisa, minha irmã? Eu precisava de uma televisão 3D colorida para olhar a novela das 9. E aí eu vou compreender que eu tenho que dizer não. Porque eu tenho que aprender a dizer não na vida também. Porque uma coisa é servir as necessidades dos outros e amar. Outra coisa muito diferente é suprir a vontade dos outros. E quando a gente supre a vontade dos outros, a gente se torna escravo dos outros. É preciso ter discernimento na vida. Então são lições importantes na nossa vida. Olhar sempre antes de agir, pensar naquilo e nas consequências daquilo que vamos fazer. E para fechar a nossa conversa, já que o tempo se esgota, pegar essa frase, amar é servir as necessidades legítimas do próximo, mesmo sacrifício, transformá-la um pouquinho e dizer, amar-se é servir as nossas próprias necessidades, mesmo com sacrifício. Isso é, fazer uma listinha das nossas necessidades, das virtudes que precisamos ainda despertar e trabalhar para sermos felizes. Está ao nosso alcance. Aliás, uma proposta. Hoje à noite, hoje à tarde, pegue um caderninho, um lápis, uma caneta, fiquem bem sozinhos e anotem as suas necessidades. Sou ainda egoísta, sou ainda orgulhoso. O que eu preciso trabalhar na minha vida em termos de talentos, de virtudes? Escrevam, porque quando a gente materializa isso, a gente tem realmente uma proposta pronta para realizar. Só que põe no bolso e não deixa ninguém ver, nem a filha, nem o filho. É um processo muito particular nosso,
Ninguém tem o direito de entrar na nossa intimidade. E vamos então, com essas metas materializadas, trabalharmos para um dia chegar diante do tribunal da nossa consciência e dizer a ela: consciência, aqui estão 5 talentos, me dá os outros 5. Muito obrigado, muita paz.